Finalmente terminei de assistir a série Inventando Anna, que está disponível na Netflix. E neste vídeo eu vou comentar tudo sobre o que eu achei da série, se vale a pena assistir e também como que a Anna conseguiu dar esses golpes em geral, tanto em relação às amigas, mas também quanto a bancos super famosos. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e como eu falei, esse vídeo eu vou comentar sobre a série Inventando Anna. Portanto, como eu já assisti a todos os episódios, poderá conter alguns spoilers, então se você quer saber sobre a sinopse da série, recomendo você clicar neste card aqui, porque neste vídeo eu falei sobre o resumão da série, sobre o que se trata a série. Nesse vídeo eu vou dar um pequeno resuminho só pra colocar vocês no contexto da história, mas eu não vou aprofundar muito em quem era Anna Delvey, por exemplo. A série tem como finalidade mostrar como Anna Delvey, uma fake socialite, se passou por um herdeiro alemão e conseguiu aplicar golpes em Nova York contra as pessoas ricaças, contra bancos renomados, contra celebridades. Ela era uma pessoa que conseguia arquitetar esses seus planos muito bem para criar uma fundação Anna Delvey. Ela achava que conseguiria criar essa tal fundação, mas a gente vai ver cada vez mais esse castelo de Anna Delvey se desmoronando no final da série. Em relação ao primeiro episódio, eu achei legal, foi uma série que eu pensei, eu quero dar continuidade a ela, quero ver qual vai ser nos próximos episódios. Só que o que aconteceu? Até eu conseguir chegar ao quinto episódio, eu senti que eu fui me arrastando na série. Eu senti que cada episódio era muito extenso. É em média 1 hora, às vezes passa até de 1 hora. Cada episódio tem um foco em uma vítima diferente, até chegar na personagem Anna. E aí, pra mim, esse foi o problema, que muitas vezes a série acabava se perdendo entre o passado e o presente e tentando focar em vários personagens ao mesmo tempo. Se tivessem cortado algumas cenas que eu achei não tão importantes pra série, poderia ter diminuído o tempo de duração da série e ela teria ficado mais fluida, mais interessante ao meu ver. Em relação a essas transições entre presente e passado, eu não curti muito desses flashbacks que tenta abordar as memórias que aconteceram naquele passado de Anna Delvey. Há uma cena em que a jornalista, a Vivian, ela está entrevistando a conselheira da Anna e ela começa a lembrar tudo aquilo que aconteceu. Só que aí a série mostra uma cena em que a Anna está tendo intimidade com o namorado. Então isso pra mim soou um pouco falso, sabe? Como que ela sabia de toda aquela intimidade do namorado? Era uma coisa que só a Anna poderia ter falado com a Vivian. Então pra mim ficou muito assim, solto essas partes entre o passado e o presente. Mas a partir do quinto episódio a série vai se tornando interessante, você vai querendo saber qual vai ser o desfecho da história. E a partir do quinto episódio também a Anna ela vai começando a ser desmascarada e aí eu fiquei tensa pra saber como que tudo isso ia acontecer. Gente, eu fiquei super ansiosa pra saber qual era o momento que a cobra ia ser desmascarada. Revigorando aqui o Gil do Vigor, que, gente, sério, ninguém do BBB vai superar o Gil do Vigor, em que ele fala quando a cobra peçonhenta foi descoberta. Nossa, foi bem assim que eu me senti vendo a série Inventando Anna. Outro ponto da série também que eu achei bem legal foram a cenografia e a trilha sonora. Até um funkzinho no segundo episódio que me animou. Então assim, mesmo que a série tenha esse ritmo lento até chegar ao quinto episódio, as músicas animam e também ela tem super a ver com o contexto da Anna Delvey, essa vida de socialite, essa menina que era super patricinha, que só se importava em vestir roupas de marcas e em tentar mostrar esse lado superior dela e de como ela tinha um certo poder que, na verdade, ela inventou tudo isso na cabeça dela. E ela fazia os outros acreditarem na própria mentira. A atuação da Julia Garland ficou muito, muito boa. É interessante também como ela até se parece um pouco com a Anna Sorokin. Achei bem interessante. E realmente ela foi muito expressiva nessa série. A forma também como ela tenta abordar esse lado de Anna Sorokin, essa pessoa mais mimada, mais patricinha, também foi muito, muito fiel, eu acho, a como era de fato a personagem Anna Sorokin. Nossa, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas caso vocês assistam a série, depois deixem aqui nos comentários
se vocês tiveram também essa mesma sensação que eu tive. E já aproveitando, te convido a se inscrever aqui no canal para não estar perdendo nenhuma novidade de conteúdos, de dicas, de séries e filmes. Mas qual foi a sensação que eu tive? Eu me senti muito irritada com a Ana. A forma como ela tratava as pessoas, como ela queria se sentir superior aos outros e como era difícil para ela admitir culpa e pedir desculpas. Quando a jornalista Vivian vai entrevistá-la, ela sempre dizia que ela não cometeu crime algum, que ela tinha dinheiro suficiente para pagar todas aquelas dívidas que falavam que ela tinha contraído através de estelionatos, enfim, de crimes patrimoniais. E também o pai dela era rico, mas ela não conseguia falar: realmente eu cometi isso, realmente eu feri sentimentos das minhas amigas. Não. A Vivian também, por ela estar mergulhada naquele caso, era bem difícil para ela conseguir entender quem de fato era a Anna Delving. Nós, espectadores, conseguimos visualizar muito bem, através do passado de Anna, como ela era uma pessoa muito manipuladora. O que eu senti é que a Vivian, ela queria transformar a Anna Delving em uma heroína. E esse também foi um dos problemas da série para mim. A Vivian fez um acordo com a Anna de poder entrevistá-la, mas a Anna, ela queria fama, ela queria estar estampada nas capas dos jornais e queria que a Vivian tentasse mostrar essa reputação dela como uma mulher empresária, e que ela não conseguiu tudo isso. Ela não ia conseguir, na verdade, construir a sua fundação Anna Delving através de meios ilegais, mas sim porque ela era uma pessoa muito inteligente. De fato, a Anna era uma pessoa muito inteligente, ela sabia vários idiomas, ela entendia muito bem de negócios, porém, o que eu notei é que na maioria das vezes ela conseguia o que ela queria, ela conseguia praticar esses crimes em razão da manipulação dela. Eu vi em vários episódios a forma como ela manipulava as vítimas. Exemplo, o namorado dela. Se eu não me engano, acho que foi no segundo ou terceiro episódio, em que o namorado dela foge, deixa ela, e ela liga pra ele, na verdade faz várias ligações e afirma que ela vai tomar remédio, que ela vai fazer não sei o que ela vai acabar com a própria vida, e ela estava sentada em cima da cama comendo batatas. E não foi só isso, em uma outra cena também da Casey, em que ela pede a Casey pra dormir na casa dela e a Casey diz não porque ela está com o namorado, ela diz: então tá bom, então eu vou ficar na rua sozinha à noite. E ela vai utilizando esses meios sutis porque ela sabe que de uma certa forma vai sensibilizar a vítima e a vítima vai acabar cedendo. Era assim também como ela fazia com a Neff, e a Neff, ela parece que não conseguiu enxergar até o final da série como a Anna era uma pessoa manipuladora. Ela chegou a pensar até o final da série que o seu pai tinha assim dinheiro, que a Anna era de fato uma socialite e que o mundo estava girando contra ela. E na verdade era assim como a Anna se sentia. A Anna se sentia o sol e o mundo, todos ao seu redor, deveria girar apenas em torno dela. Ela queria apenas que os seus desejos fossem satisfeitos, não importando se ela precisasse machucar seus amigos, se ela precisasse fazer com que os seus amigos se sentissem desesperados diante de uma situação, como foi no caso da Rachel, na viagem de Marrocos. Se vocês não lembram, também esse foi um dos meus episódios favoritos da série, em que ela deixa tudo para a Rachel pagar, ainda se aproveita do cartão da Rachel, e também outras cenas em que ela se aproveitou do cartão da conselheira. Enfim, ela não tinha piedade de ninguém. Obviamente, porque ela era uma pessoa super narcisista, ela era uma pessoa soberba, ela achava que tudo que ela queria deveria ser feito em um instante, que as pessoas deveriam servi-la. E até mesmo quando ela estava na prisão, ela ainda pensava em roupas de marcas, e ainda debochava da Vivian, como ela estava gorda, como as roupas dela eram feias, bregas. Essas partes me irritaram bastante, a forma como ela não conseguia se tocar, ela preferia viver naquele mundo de mentiras que ela criou. O que eu senti, ela inventou aquela mentira e ela vivia de fato naquela mentira que ela criou. Ela não conseguia acordar para a realidade, que a realidade ela era uma sem teto, ela não tinha dinheiro algum. Eu não sou psicóloga para afirmar se ela de fato tinha um transtorno narcisista ou se ela era uma sociopata, mas eu fui pesquisar alguns perfis de sociopatas e mostrou muito essa característica muito próxima da Anna, que é não sentir empatia por ninguém, querer sempre o status, o poder, o
dinheiro, não importando se ela precise infringir regras, infringir normas, e ela não sente culpa. Foi o que eu senti na Ana. A Ana, em nenhum momento, ela sentiu culpa. Quando ela fingia sentir culpa, era para manipular as vítimas para conseguir dar um novo golpe. Até mesmo no final da série, em que ela tem uma conversa com a Vivian, fica um pouco evidente que se ela tivesse a oportunidade, ela faria tudo aquilo de novo. E a gente percebe que quando ela conseguiu sair da prisão, da primeira vez, ela começou a cometer outros crimes de novo. Então, ela sempre está em busca desse sucesso, dessa fama, e parece que isso está nela e que ela não vai conseguir nem tão cedo digerir tudo isso, digerir toda essa mentira que ela criou. Só que a gente percebe também como foi surgindo tudo isso na vida dela, como ela começou a aplicar esses golpes. A Ana era uma menina russa que foi para a Alemanha. Na Alemanha, na série, diz que ela sofria bullying, sofria preconceitos na escola porque pessoas de origem turca e também russa sofriam esses certos tipos de preconceitos na Alemanha, essa xenofobia. E a gente percebia que a Ana, ela se sentia mais excluída. Eu acho que ela foi vivendo mais esse momento de solidão, e o pai dela dizia que ela se trancava no quarto, vivia lendo revistas de moda, revistas super famosas como a Vogue, e cada vez mais ela foi ficando obcecada por isso, porque como ela não tinha essa realidade, esse mundo de viver nesse mundo de coisas caras, coisas chiques, e ela se sentia excluída de tudo isso, excluída por ela não ter esse status, ela tentou na vida adulta conseguir ganhar isso por meios ilegais. E por mais que ela tenha dado esse golpe em pessoas ricaças, em bancos super famosos, ainda assim ela cometeu um crime. Eu acho que uma coisa é a gente pensar pessoas, por exemplo, que furtam mercados para pegar um saco de biscoito porque está morrendo de fome. Outra coisa é a gente pensar em uma pessoa que não tinha sentimento nenhum por ninguém, fez tudo o que fez com a sua amiga Rachel, não consegue admitir a culpa e roubou milhões de reais. Para o quê? Para conseguir alimentar o seu ego, para conseguir fazer com que ela criasse essa fundação da Ana e se tornasse uma pessoa de fato ricaça, uma socialite, e conseguisse esse poder, essa fama como ela queria. Só que a gente vai percebendo que é bem difícil de se levar a sério a investigação desses crimes patrimoniais, porque a justiça já está tão lotada de processos como homicídios, de outros tipos que são crimes contra vidas, que esses crimes patrimoniais acabam ficando em um segundo plano e ficam sem tempo para conseguir fazer as investigações adequadas. E a gente pode pensar que é bem assim que acontece em relação aos políticos. A gente acaba superestimando um crime, claro, né, que foi contra a vida. A gente aqui não vai comparar um crime contra a vida com um crime patrimonial, mas como os políticos também, eles conseguem praticar um homicídio omissivo quando ele obtém por meios ilegais milhares de dinheiro da população, ao invés de investir na educação, na saúde, vai para o seu bolso, e os hospitais públicos ficam superlotados, não tem medicamentos suficientes para atender os pacientes, e os pacientes acabam vindo a óbito. Esse homicídio aconteceu em razão de um crime financeiro. Claro, não foi aqui no caso da Anna Delvey. No caso da Anna Delvey foi de fato esse crime patrimonial, mas também como a gente vai vendo que a justiça já está tão lotada de casos que esses casos patrimoniais acabam não sendo tão importantes, quando na verdade ela roubou milhões de dólares. O 9º episódio pra mim foi também um dos melhores, foi bem intenso, e nesse episódio vocês vão saber a quantidade de pena que a Ana pegou no crime. E achei interessante porque os crimes que vão a júri no Brasil são apenas os crimes dolosos contra a vida. Lá nos Estados Unidos, praticamente todos os crimes são levados a júri. E lá nos Estados Unidos, os júris têm que ter o voto unânime para que a pessoa seja condenada, e esse voto ele precisa ser concordado com todos, né? Tem que ter essa conversa com todos para discutir o caso, já que no Brasil não. Cada jurado tem o seu voto e o voto é secreto. Eles não podem discutir em momento nenhum sobre o que está acontecendo na sessão de julgamento.
Eu fecho a série Inventando Ana na Netflix com nota 7. Achei uma boa série, porém foi difícil de engatar. Eu não gostei muito dessas transições que eu falei do passado e do presente. Eu preferia que a série tivesse focado mais na história da Ana e tivesse sido menos extensa. Mas ainda assim, pra mim, foi uma série que valeu a pena assistir. Um diálogo que eu achei bem interessante foi no episódio 8, com a Rachel e a Casey, que a Casey fala pra Rachel para ela não ficar com raiva, porque quando a gente fica com raiva, a gente se torna protagonista de uma outra história que não é nossa. Quando a gente consegue ficar mais centrado em nós mesmos, a gente acaba virando protagonista da nossa história e a gente vai traçando os nossos caminhos. Então, como às vezes é importante a gente se distanciar um pouco da situação e a gente conseguir construir a nossa própria história, também saindo um pouco desse lado de vítima e se tornando o personagem, a pessoa ativa da história.